Olá, eu sou Matheus Herman e estou aqui para gravar o trabalho da leitura de imagem para a matéria de programação imperativa. Bom, eu declaro no começo ali as bibliotecas que eu vou utilizar e abro algumas structs, né? Na primeira delas a chamada pixel, que tem duas variáveis p e v, que o p ele vai ser responsável por cuidar da imagem, digamos assim. Ele vai receber o valor de zero quando for um pixel de fundo e vai receber um quando for um pixel da imagem, né? Então, como você pode ver aqui embaixo, ó, tudo isso que é zero, ele representa o fundo da imagem e quando ele encontra um objeto, né, ela vai receber o valor de um. E o V é para mostrar que é um pixel que já foi visitado, né, para ele não ficar repetindo, né, é, ficar, não ficar em loop, digamos, na mesma posição ali sempre. Depois eu abro uma struct chamada pos, que é referente à posição, que vai tratar a posição, né, a coordenada do pixel. E vai também cuidar do pixel anterior, né, que é essa parte, essa linha aqui, que ele vai receber o pixel na posição anterior, né, que é o x menos 1 e o y menos 1, e em relação, né, ao que foi lido na hora, digamos. Uma struct chamada pilha, que ele vai fazer uma pilha e vai guardar os pixels em ordem, né? Na ordem de leitura ele vai guardando um em cima do outro. E uma variável chamada quantidade, que é quantas posições, né? A quantidade de pixels que existem dentro dessa pilha. E aqui é um ponteiro para o topo da pilha, que, né, vai apontar para o pixel lá mais na parte de cima, na primeira posição da pilha. Aqui são os protótipos das funções que eu vou utilizar. A função pop, que é responsável por tirar um elemento da pilha, né, da parte de cima da pilha. A função push, que é responsável por acrescentar um elemento no topo da pilha. A função aumenta tamanho, que vai, quando, né, que ela após o uso da função push, ele vai aumentar o tamanho, né? Então, né? Basicamente é isso. E uma struct e a da struct pilha aqui, que ele criou um ponteiro, né, para struct da pilha. Aqui a parte que foi feita em sala de aula, né, a declaração da abertura do arquivo, o caminho, as variáveis que eu vou utilizar. Aqui ele abre o arquivo, daí faz a parte que se der algum erro na abertura do arquivo, ele printa o erro e acaba o programa. Então, se nenhum erro for encontrado, ele vai abrir vai escanear os arquivos, né? Daí tem toda aquela parte do arquivo ppm que ele é, digamos, diferenciado. Ele tem aquele cabeçalho, né? Que é o universal, digamos assim, que vai mostrar o máximo, vai mostrar a quantidade de linhas e colunas, e que é essa parte do começo aqui, né? E o tipo da imagem que é P6, que é o formato ppm. Faço o print dessas coisas. Aqui eu pego a posição física no arquivo antes de ler os dados da imagem, leio o pixel 00, que declaro, né, como sendo a cor de fundo, né, e volto lá para o início da imagem. Aqui eu crio uma matriz dinâmica usando o calloc. Então aqui eu aloco todas as posições da matriz e aqui eu aloco todas as colunas da matriz, sendo tudo zero. Faço a leitura dos pixels da imagem, né? Utilizando o sistema RGB. E se houve alguma mudança, né, ele entra dentro dessa parte, faz a scan aqui, né, passa por todas as linhas, todas as colunas, faz a leitura, e se houve alguma diferença na mudança de cor, ele vai colocar um lá dentro dessa matriz aqui que eu aloquei, né, lá no pixel P aqui em cima. E daí vai printar um aqui embaixo, né, essa parte aqui. Se não, ele vai printar o zero e vai deixar como zero mesmo, como já foi definido aqui nessa parte, né, no calloc.
É, Daí fechou o arquivo, né? Terminou a leitura, fechou o arquivo. Agora vai vir a parte da contagem dos objetos. Então, fiz uma variável pilha, né, que aponta lá pro cria pilha, né, para struct da pilha. E abri dois fores para ler todas as linhas, para ler todas as colunas. E aqui, se o pixel tiver uma cor diferente, né, se o valor for 1, se o valor do P for 1, né, for um pixel, é o pixel que eu sei, né, que houve a mudança de cor aqui, né, como ocorreu aqui em cima, que ele está com o valor de 1, e ele não foi visitado ainda, como o V é 0, então ele vai puxar a função aumenta tamanho aqui embaixo, que depois eu entro em detalhes nela. Então ele vai aumentar um tamanho na pilha lá, né? Vai colocar esse pixel na pilha. Então, enquanto a quantidade de elementos na pilha for maior do que zero, ele vai tirar um elemento por um da pilha e vai lá fazer ele roda aqui a função novamente e aumenta o count, que é a quantidade de objetos que tem na imagem. Então, daí, depois que ele fizer isso, depois que ele contar todos os objetos, tirar todos os objetos da pilha, todos os pixels da pilha e aumentar o tamanho todas as vezes necessárias, ele vai contar aqui, né, a quantidade de objetos que tem. E aqui, algumas funções que eu uso, a função pop, que é a função que vai tirar um elemento da pilha. Então, aqui declaro ela. Aqui eu faço um auxílio, né, uma variável para fazer uma variável temporária. E se ele verifica que se o topo da pilha se a pilha não está vazia, né, se ele tem algum elemento na pilha. Então, se for vazia, ele vai printar uma mensagem de não, não é um erro, mas ele vai deixar com um valor, digamos, diferente, né, para indicar que está vazia. Então, se tiver algum elemento dentro da pilha, ele vai realizar esse procedimento aqui para diminuir, né, a quantidade de elementos na pilha. Ele vai jogar ele vai, digamos, retirar o que estava na primeira posição, né, e vai colocar aqui, ó, o que estava na primeira posição ele vai para a variável que era temporária e daí vai jogar o que estava na posição anterior lá dentro da variável estava na posição anterior para dentro da variável que está lá em cima, né, a parte de cima da pilha, e vai diminuir a quantidade de objetos que eu tenho nessa pilha. A função push, que é para aumentar a quantidade de objetos na pilha. Aqui ele faz a parte da alocação da memória. E aqui ele printa se deu algum erro, né, caso na parte da alocação, se não deu, se ele deu erro, ele vai colocar 0, né, o resultado vai ser 0 para indicar que deu erro. E se não deu, ele vai seguir o programa. Então ele vai entrar no else aqui, né, que vai pegar a posição XY, vai jogar lá dentro daquela estrutura e vai verificar se a, a parte de cima da lista está vazia, né? Então vai jogar, se tiver vazia, ele vai jogar vai jogar a posição anterior, né? O P na posição anterior vai colocar como vazio, porque não tem nada, e vai colocar essa variável que eu recebi aqui, né? Vai colocar na parte de cima da pilha. Então, se a pilha não estiver vazia, né? Ele vai entrar nesse caso aqui e vai colocar a posição em cima, que estava em cima, né, na posição anterior, e a posição P, que é a posição que eu acabei de receber na parte de cima da pilha. E vai aumentar a quantidade de elementos na pilha e dar o resultado 1 para dizer que ocorreu tudo beleza. E a última função, que é a função aumenta tamanho, né, que é responsável aqui por que é lá na parte de contagem, né, da parada. Então aqui ele marca
que quando ele entrar aqui, ele vai marcar que aquele pixel lá na posição dentro daquele for lá em cima já foi visitado. Opa, cadê? Aqui. Vai marcar que já foi visitado e daí que ele vai realizar alguns if. Então ele vai passar pela posição, é a mesma coisa que ele fez lá em cima, né? Verificar que é 1, aqui verificar que o pixel não foi visitado, vai colocar lá dentro da pilha e vai marcar como 1 o pixel visitado. Vai fazer isso para todas as posições. E aqui a struct pilha, cria pilha, né? A struct da pilha. Começa fazendo a parte de alocar a memória e só printar um erro aqui caso a parte da alocação dê errada. Se não deu, ele vai, o topo da lista vai ser nulo, né? Ele vai ser vazio. A quantidade vai ser 0 e vai retornar aqui um 1 para dizer que deu tudo certo. Para mostrar, né, que tá tudo beleza. E daí vai retornar a pilha, que digamos, não é um valor, né, mas é a variável que ele retorna para dizer que a pilha foi a variável que ele retorna para chamar essa função aqui. Que daí conforme for rodando, né, a push, a pop, ele vai aumentando os valores aqui de dentro, né, a quantidade e as posições. E aqui é o programa rodando, né, ele mostra aqui 1 tal, mostra a quantidade de objetos. E rodei aqui com o programa com a imagem 3, e aqui ele lê os pixels do fundo, vê os pixels que são 1, faz a parte da contagem, né, chamando os vizinhos. Ele chegou aqui, ele chama esse e esse, e daí esse chama esse e tal, enfim. E daí joga e conta todos os objetos. Ele está funcionando com todos os 20, todas as 20 imagens, mas vai dar um tempinho para mostrar tudo, então mostrei só duas. É isso. Espero que tenha ficado claro aí e muito obrigado.